A graça e a paz, meu irmão e minha irmã. Bom dia. É um prazer, um privilégio, mais uma vez, poder compartilhar um pouco da palavra de Deus e dos seus grandes princípios numa devocional. Nessa manhã, eu gostaria de ler 2 versículos que possuem um princípio muito profundo e estão contidos num sermão muito conhecido e determinante para a nossa prática de vida cristã. Esse sermão é o Sermão da Montanha e quem pregou foi o nosso próprio Senhor. Nele estão contidos alguns princípios e mandamentos que, se sendo observados e praticados, são determinantes para uma vida sólida, profunda e impactante no meio dessa geração que a gente tem vivido. Esses 2 versículos eles estão contidos em Mateus, no capítulo 6, são os versículos 22 e 23, e eu gostaria de fazer a leitura com você. Vamos fazer a leitura? O versículo 22 diz assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Nesses 2 versículos, Jesus ele vai comparar os olhos como uma lâmpada do corpo, como um instrumento necessário para poder iluminar e mostrar quais serão as atitudes, reações e emoções que o corpo deve sentir. De tal forma que ele diz assim: se os olhos, que são as lâmpadas, tiverem luz, todo o corpo será luz, ou seja, todo o corpo será iluminado. No entanto, se os olhos, que têm a função de ser lâmpada, de iluminar, forem trevas, todo o corpo ele será trevas. Dessa forma, Jesus, no versículo 22 e 23, ele destaca um ponto fundamental para decidir o rumo da nossa vida. Como é que nós vamos enxergar a vida? Se nós enxergarmos a vida com uma ótica de olhos bons, tudo que está no nosso corpo, que a gente possa sentir ou até mesmo agir, será iluminado, ou seja, serão as melhores decisões e teremos as melhores emoções. No entanto, se os nossos olhos eles forem maus, tiverem uma ótica má, todo o nosso corpo e todas as nossas emoções estarão comprometidos em estarem mergulhados nas trevas. Isso é tão profundo e isso é tão forte que eu quero mostrar alguns personagens na Bíblia que foram impactados diretamente nesse princípio. De forma prática, nós vamos entender que como nós enxergamos vai determinar nossas ações e vai comprometer, vai ditar para onde nós iremos depois de enxergar esse momento. Eu queria falar de um personagem bíblico que, desde a escola dominical, as nossas menores crianças já aprendem, que é Davi. Davi, quando ainda moço, recebeu a promessa de ser rei do próprio Samuel. Deus enviou Samuel para que pudesse revelar a Davi que ele seria rei. Só que, até um certo momento, Davi ainda ele era desconhecido para o povo de Israel. E quando é que Davi ele aparece? No momento que um homem do exército filisteu, gigante e campeão, ele começa a provocar no meio de uma batalha o exército de Israel. E todo o exército, que era um exército preparado, que era um exército disposto a guerrear, ao olhar o gigante, ao olhar esse filisteu campeão, sentiu medo. E ninguém se propôs a desafiar o gigante, porque na verdade o gigante durante 40 dias, pela manhã e pela tarde, provocava o exército. E ninguém do exército, inclusive o rei que estava presente, teve a coragem de se opor, de enfrentar o gigante. Quando Davi chega no 40º dia, e ele ouve as provocações do gigante, de Golias, ele enxerga a mesma situação de uma outra forma. E é muito importante entender como é que Davi enxerga a situação quando no meio de milhares de homens todos haviam tido a mesma visão. Antes de Davi chegar, qual era a visão que o exército e o rei tinham? Ele é o campeão dos filisteus. Ele é mais forte e ele é maior do que qualquer um que está no nosso exército. E quando eles eles enxergam dessa forma, eles estão somente vendo o que está à sua frente. Um homem forte, um homem alto e um cara que era campeão do exército inimigo. Quando Davi chega e olha para esse mesmo homem, a Bíblia, nos seus mais profundos detalhes, enxergando e ouvindo as palavras de Davi, Davi em nenhum momento chama Golias de gigante. Em nenhum momento, Davi, ao se referir ao filisteu Golias, ele diz que ele é forte, ele é campeão ou ele é alto. No momento que Davi observa Golias afrontando o exército de Israel, a frase mais poderosa que Davi diz é: quem é esse
incircunciso filisteu para poder afrontar o exército que pertence ao Deus vivo. Davi, no meio de milhares de homens, é o único homem, ou posso até dizer como a Bíblia o chama, foi o único menino que enxergou aquela situação de uma forma diferente. A tal ponto que, enquanto todos olharam para a estatura, força e título que o gigante possuía, que era Golias, Davi só olhou para uma forma. Esse homem, ele está fora da aliança. Foi isso que ele estava dizendo de Golias quando ele chama Golias de incircunciso. Quem é esse homem que não faz parte da aliança para poder afrontar o exército de Deus vivo? Ou seja, esse homem é o único homem que não pode falar nada sobre esse exército que pertence a Deus. E é por isso que daquele momento em diante, Davi se torna conhecido para Israel e para todo mundo. Tanto é que até mesmo o ímpio, que nunca entrou numa igreja, conhece a história de Davi e Golias, não é verdade? Como é que essa história ela se tornou realidade? Quando Davi ele enxerga pela ótica de comparar o incircunciso a Deus. Esse homem que estão dizendo que é gigante, que é forte, é campeão, ele na verdade é um homem fora da aliança e ele não tem permissão para poder afrontar o exército que pertence ao Deus Todo-Poderoso. Essa forma de enxergar a vida, essa ótica que Davi utilizou, determinou a sua próxima atitude, que foi se candidatar a enfrentar esse gigante. Foi a forma que ele olha, a forma como ele enxerga, determinou uma atitude diferente dos demais. A Bíblia diz que enquanto Golias afrontava, todo mundo saía de frente, saía da frente de Golias. Davi correu ao encontro do gigante. Isso está em 1 Samuel, no capítulo 17. A Bíblia diz que Davi correu em direção a Golias e o matou, porque ele decidiu enxergar de uma forma diferente dos demais que estavam vivendo o mesmo contexto. A gente poderia também citar os 12 espias. O que acontece com os 12 espias? Nós sabemos que Moisés, antes do povo entrar na Terra Prometida, ele envia 12 homens, um de cada tribo, representando Israel, para poder observar como que era a terra. Os 12 passaram pelo mesmo lugar, tiveram a mesma experiência, viram os mesmos frutos e as mesmas pessoas. Mas qual foi o relatório que os 12 trouxeram? Os 12 foram separados em duas categorias. 10 disseram que de fato a terra era muito boa e de fato ela manava leite e mel. No entanto, as pessoas que habitavam naquele lugar eram tão grandes que quando aqueles 10 espias olhavam para essas pessoas, eles se compararam a gafanhotos diante daqueles homens. De tal forma que eles disseram, é impossível entrar naquela terra, porque eles são gigantes. Já 2 homens que a Bíblia dá nome, Josué e Caleb, ao relatarem o mesmo lugar que os outros 10 haviam passado, as mesmas pessoas que eles tinham visto e os mesmos frutos que eles tinham acompanhado, eles disseram, realmente, de fato, eles são grandes. Mas como Deus prometeu que a terra seria nossa, podemos ir porque Deus irá conosco. E o que acontece no decorrer da história? Os 10 espias morrem, a geração que decidiu ouvir o relatório dos 10 espias morre, e quem é que guia o povo e quem é o homem que tem a preferência na escolha da terra? Josué e Caleb. A forma como nós enxergamos a situação e o momento determina o nosso futuro. É isso que Jesus está querendo dizer. Se os nossos olhos, que têm a função de ser a lâmpada, eles forem trevas, todo o nosso corpo, ou seja, todas as nossas emoções e atitudes serão trevas. Mas se os nossos olhos, que têm a função de lâmpada, forem bons, todas as nossas emoções, todas as nossas atitudes, elas serão luz, serão bons. Tem mais uma passagem, e essa passagem ela vai sair do contexto de somente guerra, ela vai mostrar o mundo espiritual. Está lá no livro de Reis. Acontece com o profeta Eliseu. Eliseu, ele profetiza, ele vive um momento profético na época que Israel estava guerreando com uma nação que era muito forte militarmente. Essa nação era a Síria. Ela era vizinha de Israel. E por muitos anos a Síria prevalecia contra Israel. No entanto, no momento, na vida, quando Eliseu começa a profetizar, começa o início de profecias, Eliseu tem algumas revelações das estratégias que o rei da Síria utilizaria para poder vencer o reino de Israel. E Deus revelava para Eliseu, Eliseu revelava para o rei de Israel, e o rei de Israel sempre conseguia desvencilhar da armadilha do rei da Síria. A tal ponto que o rei da Síria ele fica confuso, porque os projetos que ele fazia contra Israel eram no lugar mais escondido, onde ninguém poderia saber, e era só feito com os homens de confiança.
E sempre esse conselho Deus revelava para Eliseu. E quando o rei da Síria, ele sabe que o motivo dos fracassos das campanhas dele contra Israel era o Eliseu, ele manda um destacamento inteiro do exército da Síria para poder ir na casa de Eliseu e pegá-lo. De tal forma que um dia Eliseu estava na sua casa, junto com o seu discípulo chamado Geazi, e quando esse discípulo Geazi, ele abre a porta de casa, ele observa que toda a casa está sitiada, está rodeada pelo destacamento do exército sírio. E quando o menino ele tem essa visão de que eles estão cercados por homens, por carros e por cavalos de guerra, ele vai de primeiro momento correndo até Eliseu. Ele chama Eliseu e ele diz para Eliseu: meu senhor, nós estamos cercados pelo exército inimigo. E quando Eliseu ele sai da sua casa ao encontro do exército, ele está com uma expressão tranquila e serene, de tal forma que ele olha para Geazi, que estava amedrontado e assustado, e diz: pode ficar tranquilo, maiores e mais numerosos são os que estão conosco do que estão com ele. E o menino não entende nada, porque na frente do menino só existe o exército inimigo. E Eliseu percebe isso. E Eliseu, misericordioso como era, ele ora a Deus e pede pela graça de Deus: Senhor, mostre para esse menino, permita que ele enxergue o que está à frente dele. E quando Deus abre, a Bíblia diz que Deus abriu os olhos de Geazi. E quando Deus abre os olhos de Geazi, Geazi percebe que aquele destacamento sírio estava cercado pelo exército de Deus, com cavalos de guerra, carros de guerra e cavaleiros pegando fogo, que eram um número bem maior do que o destacamento sírio. E ali aquele menino se sente tranquilo. E todos nós conhecemos o desenrolar da história. Deus cega o exército sírio vai parar no meio da capital da Samaria, e em vez deles serem mortos, Eliseu retribui de bondade, lhe dando pão e água. E depois daquela atitude, existe anos de paz entre os dois exércitos. A forma como os nossos olhos enxergam determinam como o nosso corpo será. A tal ponto que a Bíblia vai dizer sobre Pedro, que quando eles estão no meio da tempestade e todos os discípulos eles enxergam Jesus no meio do mar, todos pensam que é fantasma. Pedro, ao olhar para Jesus, e Jesus depois de ter se identificado como Cristo, Pedro pede: eu posso ir até onde o Senhor está? E Jesus diz para Pedro: pode vir. Jesus já tinha dado a palavra de ordem: venha. Pedro experimenta algo que nenhum de nós experimentou, que é pisar sobre as águas. Mas a Bíblia diz que quando Pedro ele olha para as ondas, e depois que ele olha para as ondas, ele sente o vento. Perceba, os olhos, eles são a lâmpada. Logo, o que os seus olhos, da forma como os seus olhos enxergam, comprometem o que você vai sentir. Antes, ele estava só olhando para Jesus, então a Bíblia não relata que ele sentiu vento nenhum. Mas quando ele olha para as ondas, ele sente a ventania. E aí ele começa a afundar. O que eu quero dizer, meu irmão e minha irmã, nessa manhã? No período que nós estamos vivendo, esse período, que é um período ainda meio confuso, que uma parte diz que tem um novo normal, outra parte tem a incerteza do que vai ser o futuro, como serão os próximos dias, aquela indagação, a incerteza, a insegurança de como serão os próximos dias. Se nós colocarmos os nossos olhos nessa situação, todos os nossos sentimentos serão comprometidos e as nossas atitudes também. Nessa manhã, o que eu queria compartilhar do princípio da palavra de Deus é: cuide dos seus olhos. Cuide da forma como você enxerga. Isso será determinante para como será a sua vida daqui para frente. E eu queria te falar de Saulo. Saulo, antes do encontro com Cristo, antes do encontro que ele teve com Jesus, ele perseguia os discípulos por causa do caminho. E o caminho era Cristo. E quando ele teve um encontro com o caminho, que era Jesus, na qual ele fica cego. Por que ele ficou cego? Porque ele viu a luz de Cristo. Porque os seus olhos, eles eram maus. E ele pergunta: quem é, Senhor? E Jesus se identifica: eu sou Jesus, aquele a quem você persegue. E de imediato, os seus olhos maus ganham escamas. Quando aquelas escamas caem? Quando ele aceita Cristo como Deus e passa pelo batismo. Ali os seus olhos caem. Ali as escamas de seus olhos caem.
Nessa manhã, meu irmão, o que eu queria falar com você? Às vezes, nós temos consciência da palavra de Deus. Nós conhecemos os princípios de Deus. Nós temos experiências com Deus. Mas ainda assim, isso não é suficiente para classificar nossos olhos como bons. Irmão Tiago, como é que nossos olhos podem ser classificados como bons? Nossos olhos só podem ser classificados como bons quando nós colocamos nossos olhos no autor e consumador da nossa fé. Só dessa maneira. O Paulo vai dizer em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 7, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Eu acabei de citar Davi, eu acabei de citar Josué e Caleb, eu acabei de citar Eliseu. Nenhum deles viveu pelo que viu. Nenhum deles reagiu ou agiu pela situação que estava à frente deles, por aquilo que os seus olhos colocaram a primeira impressão. Não. Todos eles decidiram enxergar pela fé. Toda vez que eu e você enxergamos pela fé, nós vamos além da situação do momento. E é para isso que eu quero te convidar, meu irmão e minha irmã. Nessa manhã, eu quero te convidar, no meio desse caos que o mundo tem vivido, no meio dessas incertezas que o mundo tem vivido, a que você ponha os seus olhos com a fé além desse momento. Porque o além desse momento é onde Deus te aguarda. Além desse momento de incerteza é onde Deus ele te espera para poder revelar para você quem ele é e daí em diante você poder sentir e agir de acordo com o que você viu. Deus quer te convidar a enxergar o que está além da sua vista, além da sua primeira impressão. Toda vez que os nossos olhos enxergam somente o que está à sua vista, nós caímos. Foi assim que o exército de Israel teve medo de Golias. Foi assim que os 10 espias teve medo do povo que estava na terra que já tinha sido prometida para eles. Foi assim que Geazi sucumbiu ao medo quando olhou o destacamento sírio ao redor da casa. Toda vez que nós colocamos nossos olhos somente naquilo que está à nossa frente, o povo de Deus sucumbe. Quando é que nós prevalecemos? Quando é que as nossas emoções, as nossas ações, elas são boas, elas são luz, elas são iluminadas pela lâmpada dos nossos olhos verdadeiros? Quando nossos olhos, eles olham com fé. Com fé. Eu queria encerrar nessa manhã falando de Paulo. Paulo, quando na sua última viagem missionária, né, na sua última viagem que ele estava livre, vamos dizer assim, né, quando ele de fato, os últimos dias da sua liberdade, ele decidiu no seu coração descer a Jerusalém. E quando ele decide descer a Jerusalém, ele faz as últimas visitas às igrejas que ele ajudou a fundar, que ele fundou ou que foram fundadas por irmãos e irmãs que necessitavam da visita dele para fortalecimento da fé. Quando Paulo ele vem visitando essas igrejas antes de chegar a Jerusalém, o Espírito Santo já havia avisando que o que aguardava Paulo em Jerusalém eram prisões e cadeias. De tal forma que na última visita que Paulo fez, na última casa, ele vai na casa de um profeta e Ágabo aparece lá e pega o cinto de Paulo, amarra Paulo no seu cinto e diz: é isso que vão fazer em Jerusalém ao homem a quem é dono desse cinto. E os irmãos começam a chorar porque eles percebem que se Paulo fosse preso, Paulo não voltaria mais à liberdade. E todos começam a agarrar Paulo, começam a abraçar Paulo, começam a chorar, tentando induzir a não ir a Jerusalém. Porque o Espírito Santo já tinha avisado, se você descer a Jerusalém, você vai ser preso. E Paulo dá uma declaração que me faz refletir sobre a minha fé. E eu gostaria que você refletisse um pouco. Paulo diz assim aos irmãos que, por tristeza, estavam tentando impedir Paulo de descer a Jerusalém. Meus irmãos, eu não estou somente disposto a ser preso, como também eu estou disposto a morrer pelo nosso Senhor. Paulo ele já sabia no Espírito que o que aguardava ele não era só a prisão. E de fato, Paulo desce a Jerusalém, Paulo é preso, Paulo ele é levado a Roma para um tribunal e Paulo morre. Paulo sabia que de fato aqueles eram os últimos dias que ele experimentaria de liberdade. Mas ainda assim, ele tinha a serenidade e tranquilidade de entender
que aquele não era o fim. E como é que Paulo teve essa decisão? Porque Paulo, em 2 Coríntios, ele vai dizer o seguinte: eu conheci um homem que foi arrebatado, no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, mas que viu coisas, enxergou coisas que são inefáveis de dizer aos homens. Paulo teve visão, ele enxergou coisas que estavam além dessa vida, que estavam além desse mundo. E é por isso que ele tinha serenidade e tranquilidade, que naquele momento os irmãos não tinham, que estavam tentando convencê-lo de não ir a Jerusalém. Os irmãos achavam que se Paulo fosse a Jerusalém, seria o fim de Paulo. Só que Paulo tinha certeza que indo a Jerusalém, ou até mesmo morrendo, aquele não era o fim, aquele era só o começo. Aquele era só o começo do que ele já havia visto lá no relato de 2 Coríntios. Coisas que não eram nem lícitas, ele nem conseguiria descrever em palavras o que ele viu. E era essa certeza e convicção que carregavam Paulo. Paulo ele não agia por vista, Paulo agia por fé. E nessa manhã, meu irmão, o que eu queria falar para você? Seja iluminado, que os seus olhos sejam iluminados pela eternidade, que os seus olhos sejam iluminados por Cristo e por Deus, porque tudo que está aqui é passageiro. Por isso que essa crise no mundo, por isso que essa incerteza da vida, por isso que esse caos que o mundo tem vivido, que o Brasil tem vivido, não podem de forma alguma serem transmitidos pelos seus olhos ao seu corpo. Porque se isso acontecer, todo o seu corpo estará comprometido, seus sentimentos e reações estarão comprometidos e ligados ao que esse mundo tem vivido. Os nossos olhos, eles não se comprometem pela vista desse mundo, os nossos olhos se comprometem pela vista de Cristo. E nessa manhã eu queria tranquilizar o seu coração, meu irmão, que o que Deus ele preparou para você é muito maior, conforme o próprio Paulo disse. As leves e momentâneas tribulações desse mundo não são para se comparar com o peso eterno de glória que há de ser revelado, que há de ser desvendado, que há de ser permitido que os seus olhos enxerguem. Existe um lugar, existem conquistas, existem situações que Deus quer fazer com que os seus olhos enxerguem através da fé. Por isso, irmão, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E ela é a prova das coisas que não se veem com os olhos da carne. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Nessa manhã eu queria encerrar da seguinte forma. Meu irmão, existem coisas que Deus quer te mostrar. Existem momentos, pessoas e circunstâncias que Deus quer fazer você enxergar. Vem com Ele. Assim como foi dado o convite a Natanael. Vem ver. Venha e veja nessa manhã, meu irmão. Que Deus nessa manhã abençoe a sua vida. Que Deus nessa manhã abençoe a sua casa, abençoe o seu trabalho, abençoe o seu ministério. Eu gostaria de orar com você. Vamos orar? Senhor, nessa manhã, eu quero colocar a vida do meu irmão e da minha irmã diante das suas mãos. Senhor, hoje eu gostaria de orar somente pela forma que o meu irmão e minha irmã têm visto. Qual é a forma que ele tem decidido enxergar? Eu quero te pedir no nome de Jesus que, através, meu Pai amado, do Senhor, eles possam enxergar com os olhos da fé o que o Senhor preparou para cada um deles. Eu não sei como está o meu irmão e minha irmã nessa manhã. Eu não sei se ele está passando por um momento, meu Pai amado, esse irmão e essa irmã, de tanta dificuldade que ele só consegue enxergar a circunstância que está na sua frente, o momento que está na sua frente, a situação que está na sua frente. Mas eu sei que o Senhor tem algo para esse irmão e para essa irmã muito mais profundo e além do que está acontecendo nesse momento. Por isso eu te peço, revela, Senhor, revela para o meu irmão e para a minha irmã o que o Senhor preparou desde a fundação do mundo. Abençoa, guarde, proteja, multiplique. No nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Fique na paz.